Vamos dar início a mais um webinar RAs. Nós vamos falar nesse webinar sobre o Lago Norte, RA 18. Nós vamos falar sobre o comportamento dos consumidores, análise de tráfego, leads e valores do portal e as ações e perspectivas ditas pelos especialistas do mercado. Nós estamos com 3 especialistas aqui de mercado imobiliário e focados no Lago Norte. Nós estamos com a Maristela Araújo. A Maristela Araújo é bióloga por formação, já tem uma longa história aí no mercado imobiliário, começou em 89, ainda na Marcos Koenig, depois passou pela escola da Júlia Borgorancini, uma escola carioca, mas mais tradicionais do Rio de Janeiro, que tinha uma sede aqui em Brasília, uma filial aqui em Brasília. Passou pela Encol, né, uma grande escola do mercado imobiliário de Brasília. Depois foi para a CBL e depois montou a sua própria empresa e hoje está aí como uma das líderes do Lago Norte. Nosso bom dia aí, Maristela. Dá um bom dia para todo mundo. Se apresenta, por favor, Maristela. Assim, bom dia, Marcelo. Bom dia, Nelson. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todas, né, as pessoas que estão nos ouvindo. Agradeço muito essa oportunidade de participar deste seminário, né, que vai acrescentar muito para todos nós, eu acredito, né. Agradeço também muito a DF Imóveis, que para nós é, sem dúvida, o melhor portal imobiliário, né, o de mais fácil acesso hoje, né. Realmente, o que diz, buscou, achou, né? Isso facilita muito a nossa vida, a vida dos nossos clientes também. Então, agradeço muito essa oportunidade e vamos tentar, né, fazer um bom seminário e esclarecer as dúvidas, né, e auxiliar as pessoas que estão buscando um imóvel nessa região. O Lago Norte é, sem dúvida, o melhor lugar, né, de Brasília, se não do Brasil, do mundo, para a gente viver, né? Nós realmente gostamos de morar aqui. Eu, além de trabalhar, moro aqui, minha família está aqui, e acho que todas as pessoas que moram no Lago Norte comungam com o que eu estou falando, né? Realmente um lugar espetacular. É uma cidade de fácil acesso, é uma cidade que nos dá uma qualidade de vida muito boa, né? Temos aqui hoje uma excelente infraestrutura, né? A cidade está passando por um processo de revitalização também muito interessante. Hoje o acesso à cidade melhorou muito com a questão reestruturação, né, dessa parte da Ponte do Bragueto e desse trevo de Triagem Norte. Nós temos aqui hoje muito mais segurança. É uma cidade que eu posso dizer que é segura. Temos uma polícia atuante e participativa, né, que interage com a comunidade. Temos talvez um dos melhores centros de saúde, né, do Distrito Federal, que dá um excelente apoio à população, um excelente comércio local, um corpo de bombeiros também muito atuante, né, que também interage com a comunidade. É uma cidade realmente completa, onde nós podemos viver com segurança, com tranquilidade, né, e sermos muito, muito felizes, né? Muito obrigado, Marcelo. Você já fez um breve histórico aí bacana, atual, né, da história que na atualidade atualizou aí uma boa parte do Lago Norte, da história do Lago Norte. Obrigado, Maristela. Eu vou passar aqui a palavra agora para o Nelson Rusher. O Nelson CEO da Sony Imóveis. A Sony Imóveis é uma das empresas que primeiro se posicionou aqui no mercado do Distrito Federal de forma bem clara e precisa na questão da especialidade, né, e do foco, e o foco dela inicialmente foi o Lago Norte, no caso também. O Nelson é engenheiro elétrico, ele tem mestrado em eficiência energética, tem gestão em negócios
imobiliários e construção civil, e já foi professor de avaliação imobiliária na pós de avaliação de imóveis, né? Ele foi durante um bom tempo executivo da Philips, por 10 anos, e ele tomou conta da Sônia, entrou na Sônia efetivamente para trabalhar, era sócio, no caso, em 2010, após o falecimento do querido pai deles, né? Então, assim, a Sônia é uma pessoa, uma guerreira, e também começou na Encol. Em 2003, ela começou em 1990, montou a imobiliária, a pessoa física, a corretora Sônia, foi para o mercado específico Lago Norte, e em 2003 ela montou a PJ Sônia Imóveis. Então, é uma história de sucesso, que já estamos chegando na segunda geração. Nelson, fala um pouquinho para a gente sobre vocês, sobre vocês e sobre um pouquinho sobre o Lago Norte. Complementa um pouquinho a Maristela, por favor. Legal, legal. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com todos vocês. É uma honra participar de um webinar do nível que o DF Imóveis vem fazendo. Parabéns, Marcelo, parabéns, Augusto, parabéns, Gabriel, parabéns a todos. É um prazer estar do lado de dois grandes profissionais aqui do mercado, que é a Maristela e o Gustavo, né? Então, assim, o que eu posso falar? A gente começou aqui, né? A gente nasceu no Lago Norte, a gente sempre morou aqui. Eu vim para cá quando eu era muito pequeno. E eu lembro que quando minha mãe, né, a Sônia, saiu da Encol, ninguém queria vender casa. Vender casa era um fardo para o corretor, porque cada casa é específica, é difícil de vender, não é um padrão igual apartamento, não é preço por metro quadrado, não era nada. Ninguém queria trabalhar com casa, na realidade. Aí, dona Sônia pegou os filhos e falou, vamos começar a trabalhar onde ninguém quer. Aí ficava batendo de porta em porta, pegando captação, levou um monte de não na cara, foi humilhada, enfim. Mas aos poucos foi conseguindo, foi montando, alugamos um pequeno escritório num subsolo aqui de um dentista que tinha falido, que ninguém queria ficar em subsolo. E aí a empresa começou, graças a Deus a gente expandiu. Hoje a gente faz parte da rede Netmóveis, né? São mais de 200 imobiliárias no Brasil inteiro, na Europa e nos Estados Unidos. Eu sou um dos sócios fundadores aqui da rede Netmóveis Distrito Federal. A gente começou com 7 imobiliárias, hoje somos 20 imobiliárias, compartilhando estoque. Então, a nossa capilaridade ficou excelente, porque muitos clientes vêm aqui, compram casa no Lago Norte e tem um apartamento, tem um lote, tem em algum lugar, e agora, com a capilaridade que a Netmóveis nos deu, né? E hoje eu falo que eu não sou mais Sônia Imóveis, eu sou Sônia Netmóveis. Temos 20 filiais e mais de 300 corretores. Então, isso é bem legal, a parte de redes. A Maristela falou muito bem do Lago Norte. O Lago Norte, eu só vou complementar algumas coisas para quem não conhece o Lago Norte. O Lago Norte é uma península, parece a Península Itálica, ela é do formato de uma bota, se você olhar pelo Google Earth, né? Ele é uma bota, tem uma entrada e uma saída. Para mim, é um dos bairros com mais qualidade de vida de Brasília. Eu não estou falando isso porque a gente trabalha aqui, é só ir na delegacia, aqui na 9ª DP, ou vai aqui no batalhão, no 2º Batalhão da Polícia Militar, para você ver as ocorrências, são as menores de praticamente todas as RAs. É claro, temos problemas, óbvio, não somos imunes, mas aqui a segurança é fantástica, eu acho que é um dos itens mais importantes. A localização, você está do lado de um shopping como Iguatemi, né? Você ter o CA, você ter supermercados, você ter o Sara Kubitschek, que é referência mundial de tratamento, né, na parte de ortopedia, de fratura e de... Enfim, é um lugar maravilhoso, a gente sempre morou aqui, a gente tem muitos amigos aqui, a gente cultivou muitas amizades, então é um orgulho trabalhar aqui e fazer e desenvolver esse mercado aqui, né, do Lago Norte, né? E é bacana ter parceiros tão honestos, tão bacanas como a Maristela, o Gustavo. A gente faz parceria direto, é super tranquilo. Então, o mercado ele tá muito bom, ele está pulsante. A pandemia, na realidade, acabou impulsionando o mercado imobiliário por causa da taxa de juros Selic muito baixa, 2%, financiamento bom e as pessoas procurando imóveis maiores, né? Então, as pessoas hoje procuram casas, né? Por quê? Porque precisa de um home office, porque precisa de um lugar para o filho estudar, você precisa de mais espaço, você vai ficar mais tempo em casa, você quer uma área de lazer, você quer...
Enfim, o mercado imobiliário para casas hoje, eu acho que ele está num dos melhores estágios da história. Então, eu compartilho com tudo que a Maristela falou e assino embaixo. Parabéns aí a todos. Obrigado. Obrigado, Nelson. Desculpa não ter mencionado a NET Imóveis, né? É uma referência, é uma tendência mundial, o trabalho em redes, né? E isso dá uma, como você falou, dá uma escalabilidade muito grande a todo mundo que participa das redes imobiliárias. Então, vou aproveitar que você falou em rede, vou falar na Rede Brasília Imóveis, e com a Rede Brasília Imóveis vou falar da Coem, que é uma outra empresa tradicional aqui em Brasília, né, fundada pelo mestre Marco Antônio. Aqui estão falando com a segunda geração. Quem está aqui para falar com a gente é o Gustavo Rezende. O Gustavo Rezende é formado em administração, com pós-graduação em marketing. Eu copiei o Gustavo aí, viu, Gustavo? Eu vi que você na sua trilha, eu cheguei, fui atrás dela nesse sentido. A Coem tem a matriz dela na Asa Norte, né? Também se especializou a princípio, né, Gustavo? Na verdade, o mercado imobiliário de Brasília, todo mundo trabalha em várias regiões, né? Mas acaba sempre ficando focado, especializado em uma região. A Coem começou com a Asa Norte, depois ela montou uma filial em Águas Claras e entrou de forma muito pulsante há mais ou menos 3 anos atrás, de uma forma mais atuante, né? Também no Lago Norte. Inclusive, o Gustavo vai falar melhor aí, nasceu e foi criado no Lago Norte, aí sim com o Marco Antônio, tem uma casa há muitos anos aí, né, Marco Antônio? A Coem mexe também com vendas e aluguel, e a Juliana, irmã do Gustavo, é presidente da Rede Brasília Imóveis. Então, hoje quem vai representar a Coem aqui como especialista do mercado é o Gustavo. Gustavo, se apresente aí e complemente um pouco mais do que já foi dito aí sobre o Lago Norte, para a gente começar algumas pautas do mercado, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo, né? Agradeço, em primeiro lugar, o convite para poder participar aqui desse momento tão importante. Acho que disseminar conhecimento, informação é primordial para que o mercado evolua, né? A gente tem como intuito auxiliar os clientes finais, obviamente, e também alavancar as possibilidades de parceria, né? A gente tem aqui o Nelson e a Maristela, aí, que são figuras ilustres de imobiliárias renomadas e muito atuantes no Lago Norte. Bom dia a vocês também, colegas. E a gente aqui na Coem teve uma experiência muito boa. Meu pai fundou a empresa tem hoje 35 anos, né, de atuação aqui no mercado de Brasília. Começamos na Asa Norte, tivemos em algum momento no Venâncio 2000, ali próximo dos cartórios. O prédio começou a ficar muito caído, a gente ficou ali por uma questão estratégica de logística. O prédio começou a ficar muito deteriorado, a gente viu a necessidade também de ter uma loja com uma fachada legal, melhor posicionada, mais acessível aos clientes. Mudamos para onde estamos com a nossa base principal hoje, a nossa matriz, que na 305 Norte, tá? Temos uma atuação, como você comentou, Marcelo, no mercado de Águas Claras, com uma filial lá que surgiu antes da filial do Lago Norte, por uma demanda que a gente viu o próprio bairro nascer, né? Um novo bairro, com uma demanda muito grande de imóveis, de empreendimentos, lançamentos. Então, a gente começou um braço da nossa empresa naquela região, mas sempre tivemos o sonho, a ideia, um carinho muito grande pelo bairro do Lago Norte. E apesar de já termos cogitado anteriormente, e já ter uma grande atuação no bairro do Lago Norte, estando com a matriz na Asa Norte, né? 3 anos atrás a gente decidiu que era um momento realmente oportuno para dar um passo adiante e abrir essa filial da nossa empresa no bairro, tá? Como você falou, a gente tem, assim, nós somos moradores do Lago, né? Eu passei mais de 15 anos da minha vida morando no Lago Norte. A gente conhece ali os detalhes, as ruas, as características de cada conjunto, de cada micro-região, digamos assim, do próprio bairro, né? Um bairro muito exclusivo, que não tem muito para onde ele já tem um tamanho limitado, né? O Nelson colocou aí que é uma península, né? Com alguns anexos ao redor, que também fazem parte da RA.
mas é um bairro bem seletivo e a gente percebe que os moradores têm um carinho muito especial pela região. É muito comum, não sei se o Nelson e a Maristela vão concordar, mas eu vejo no escritório assim de uma forma muito comum filhos de moradores do Lago Norte que foram para a Asa Norte num momento do ciclo de vida, querendo retornar para o bairro, por ter boas lembranças, uma segurança sensacional, né? Um comércio que desenvolveu muito nos últimos anos, com a chegada de grandes redes de shopping, entendeu? O próprio desenvolvimento do CA, que trouxe alguma atividade econômica também, de comercial, né, para a região. Então, eu sou um desses casos, hoje moro no Noroeste, mas tenho como projeto final, quando chegar o momento do ciclo de vida da minha família, retornar para o lago, entendeu? Sem dúvida nenhuma, é meu propósito um pouco mais adiante, né? Então, espero que a gente possa contribuir aí com informações relevantes e trocar figurinha, ajudar os parceiros e ajudar o mercado a se desenvolver ainda mais. Obrigado, Gustavo. Bom, gente, eu vou dar uma celeridade aqui no caso. Obrigado pela presença de todos. Vocês são muito importantes para nós. Eu vou colocar aqui, compartilhar aqui a parte da DF Móveis, da apresentação. Opa, espera só um pouquinho. Deixa eu clicar aqui. Ops, não é esse aqui. Um instantinho só. Aqui, perdão, entrei na planilha errado. Eu vou compartilhar aqui com vocês, rapidamente, a apresentação aqui sobre o Lago Norte, tá? E depois eu queria a percepção de vocês. Antes de tudo, a gente vê que o Lago Norte, ele é bem grande, né? O Lago Sul, ele antigamente, o Jardim Botânico fazia parte do Lago Sul e foi separado, e o Lago Norte continua assim, digamos assim, como o Nelson falou, né? O Grande Lago Norte é essa bota que tem aqui, que todo mundo conhece tradicionalmente. Mas, além disso, tem a famosa setor de mansões do Lago Norte, né? Que é Beira-Lago, onde você pode, nos poucos lugares de Brasília, que você pode realmente construir pier e ter acesso ao lago efetivamente, né? Pode, assim, como direito, no caso, né? Você tem a área do CA, como já foi colocado, tem o Taquari, que está vindo aqui, inclusive queria colocar com vocês que tivemos um webinar com a pessoal da Terra Cap, claro que esse ano ainda vai sair as expansões do Taquari, que será chamado de Parque da Antena, né? Parque da Antena não, como é que é o nome? Parque da Torre. Da Torre, Parque da Torre da Antena, estou atrasado. Parque da Torre, exatamente. Temos aqui alguns condomínios que estão em processo de regularização, o condomínio Privé, o condomínio Nosso Lar, Porto Seguro, e tem algumas poucas ofertas nesse córrego do Torto e córrego do Urubu, e algumas ofertas no Via Varjão, no caso, né? Que seria locais, assim, digamos, entre aspas, irregulares, no caso, e que ele mexe um pouquinho com essa uniformidade que tem aí, além do tradicional da bota do Lago Norte, né? Então, passando aqui, eu queria falar só um pouquinho desses dados aqui da Codeplan, do PDAD da pesquisa de emprego, né, do Distrito Federal. Só para a gente compartilhar rapidamente, o Lagos Norte tem 12.161 domicílios, sendo 8.500 casas, 3.400 apartamentos. No portal DF Móveis, nós temos 413 casas ofertadas, ou seja, nós temos 4,85% das ofertas do Lago Norte, e nós temos apartamentos 5,47%. Um dado interessante aí, tá? Que eu acho que a gente vale a pena aqui discutir sobre isso, vocês, é o tempo de moradia das pessoas que moram aqui. 38% moram de 1 a 9 anos no Lago Norte, 37% de 10 a 24 anos e 20%, mais ou menos, mais de 25 anos no bairro, né? O bairro tem 37.405 habitantes,
a média por habitante são 3 pessoas por domicílio, né? Tem muito casal com filho, 21% casal com filho, 21% casal com 2 filhos, 8% com casal de 3 filhos e 19% de casal sem filhos. Olha só. E o interessante é que o estado civil casado ou união estável tem 57,51% e solteiro, divorciado, separado, 42,49%. A idade média das pessoas aí que moram no Lago Norte é de 25 a 39 anos, é 30%, é a grande maioria. De 40 a 59 dá 20%, mais 65 anos, 17%. A maioria das pessoas que vão do Lago Norte, eles vêm do plano piloto, depois Sobradinho, depois Lago Sul, 67,8%, 31%, tá? O pessoal do mercado imobiliário de lançamentos fala que a grande maioria dos imóveis que eles vendem na Asa Norte, geralmente são pessoas também da Asa Norte, olha só, ou do Lago Norte. Então, digamos, como vocês colocaram aí, é um mercado assim, bem bairrista, digamos assim, né? Atividade remunerada, atividades aí no caso, né? Remunerada tem 51,90%, aposentados 23% e estudantes 12%. Desses remunerados, 34% é funcionário público e 75%, ou 76%, é privado. Né? E olha que interessante, vocês têm muitas pessoas que da área de comércio aí no Lago Norte. A origem dessas pessoas, 41,30% já são do próprio DF, 12,17% é de Minas Gerais, 11,39% do Rio de Janeiro e 10% de São Paulo. Bom, diante dessa apresentação, voltando aqui para vocês, eu vou inverter agora, tá? A ordem aqui, Maristela, vou botar o Gustavo para falar um pouquinho, depois o Nelson, depois a Maristela. Quais são as personas, quais são as características, Gustavo, dessas pessoas que vivem nessa região do Lago Norte? Eu queria que vocês falassem as pessoas que estão vendendo as casas do Lago Norte e as pessoas que estão comprando as casas do Lago Norte. Você poderia falar um pouquinho sobre essas pessoas? Como é que você visualiza o porquê dessa venda? Ela acontece? Quando que ela acontece? Em que estágio da vida das pessoas? E, ao contrário, quando compra? Você podia falar um pouquinho? Com certeza, Marcelo. Bom, a percepção que a gente tem aqui no escritório é que, de modo geral, as pessoas que estão vendendo casas aqui no Lago Norte são pessoas já com uma certa idade, tá? Que já criaram os seus filhos, já encaminharam os seus filhos, e os filhos chegam um momento do ciclo de vida que saem de casa, né, da casa dos pais, e aí aquela casa da família passa, depois de um determinado momento, a ficar grande, né? E então, nesse estágio, as pessoas começam a avaliar se realmente é a melhor estratégia permanecer na casa ou ir para um apartamento, que é uma coisa mais prática, inclusive, né? Casa, querendo ou não, exige uma certa manutenção, cuidados, né? Você tem que ser quase que um mini síndico ali da casa, né? Então, exige um pouco de energia, né? Então, o que a gente observa é que, chegando num determinado ponto do ciclo de vida da família, depois que os filhos saem de casa, existe e a energia do patriarca vai diminuindo também para cuidar de todos esses itens necessários de quem mora em casa, ele passa a cogitar a estratégia de realmente ir para uma coisa um pouco mais prática, né, Marcelo? Apartamento. Costuma ser muito cogitada essa manobra. Inclusive, extremamente comum as vendas de casas no Lago Norte pegarem como parte de pagamento apartamentos na Asa Norte ou apartamentos no Noroeste. Então, muitas vezes entra uma permuta, às vezes uma permuta de mesmo preço, já aconteceu várias vezes, ou até mesmo permuta com uma torna, né? Pega um apartamento um pouco menor, um pouco mais compacto, muitas vezes só para um casal, e a pessoa ainda fica com uma parte ali do capital da venda da casa para, às vezes, comprar um outro imóvel, fazer um outro investimento,
ou até mesmo para, dependendo do estágio, até mesmo para curtir um pouquinho, viajar, etc. Né? E apartamento tem essa praticidade, você paga o condomínio, tem uma gestão que cuida de tudo, né, praticamente, e se você quiser viajar, você passa a chave no apartamento e vai, digamos assim, com menos pontos de preocupação. Né? Casa tem alguns detalhes que exigem um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de presença. Tá? Então, essa seria uma persona que eu identifico dos vendedores. Tá? Eu acho que, de modo, a grosso modo, é isso. Obviamente, tem particularidades, mas a grosso modo seria isso. Os compradores já são, em muitos casos, como eu citei rapidamente na minha primeira fala, muitas vezes antigos moradores do Lago Norte que estão com o intuito de voltar, ou então pessoas que sempre sonharam morar em casa e tiveram a vida desenvolvida em bairros próximos aqui também. Asa Norte e Noroeste é bem comum ter essa procura pelo lago, tá? Então, eu entendo que, de modo geral, aí os compradores têm sido pessoas, famílias em estágios iniciais, com filhos pequenos, de modo geral, na faixa aí de 35 a 50, 55 anos no máximo. Esse tem sido um perfil de compradores, tá? E muitas vezes, como já coloquei, querem colocar algum imóvel no negócio, que costuma ser muito aceito pelos vendedores também, considerando que são vendas de valor significativo. Legal, muito bom. Obrigado, viu, Gustavo? Acho que já casa muito bem com o que está sendo dito aqui. A gente está focando aqui, tá? Esqueci de falar isso aos participantes, mas em casas, não estamos focando aqui em apartamentos do que existem aí no Lago Norte, mas vocês podem falar um pouquinho também sobre isso, mas o foco aqui são as casas que estão sendo vendidas, tá? Nelson, você podia complementar um pouquinho com a gente aí, as palavras do Gustavo? Não, concordo plenamente com o que o Gustavo falou. Eu acho que essa movimentação ela é histórica, né? Os filhos crescem, casam e a casa fica para os pais, né? Às vezes muito grande. É engraçado que na pandemia isso aí já ficou um pouco diferente, né? Então na realidade, o que está acontecendo é que aumentou muito a demanda por imóveis, como casas aqui no Lago Norte, principalmente pela pandemia e pela necessidade das famílias terem um espaço maior, né, para conviver, para trabalhar. Hoje a casa ela não é mais só o lugar de você dormir, é o lugar de você trabalhar, é o lugar de você estudar, é o lugar de você malhar, enfim, você precisa de ter mais espaço, né? E essa movimentação, Marcelo, ela é comum, tá? Ela sempre aconteceu. E o que acontece? Tem muita gente também que está mudando de estado. É interessante os números que você passou, né? Que a parcela de funcionário público também é alta, né? De empresários. Às vezes o empresário está abrindo uma filial fora, aí precisa se mudar, enfim. Então, essa movimentação até para outros estados acontece. E é normal as pessoas virem do plano para cá, por causa da proximidade, da facilidade, não tem trânsito. Foi feito recentemente ali na Ponte do Bragueto uma obra extraordinária que melhorou bastante o fluxo de carros. Agora a gente tem uma entrada individual para o Lago Norte. Então, assim, eu acho que é um bairro que as pessoas que conhecem, por isso o tempo de moradia acaba se estendendo, né? Porque as pessoas realmente, quando vêm para cá, elas ficam aqui. Existem muitos casos que eu já tive de clientes que vendeu uma casa para ir para outra casa, aqui no Lago Norte. Isso acontece, né? Às vezes ele está com uma casa pequena, que é uma casa maior, ou que é uma casa mais moderna. Já teve cliente nosso aqui que já comprou 4 casas aqui no Lago Norte para morar. Não era investidor, não. Ele vendeu uma, comprou outra, vendeu... Sei lá, igual trocar de carro. O cara gosta de casa no Lago Norte. Tem esse cliente também. É interessante, né? A gente vê todo tipo de cliente. A gente tem percebido que os lotes estão cada vez mais raros. O próprio Gustavo falou, o bairro é limitado, não tem muito para onde crescer. Então, os lotes estão cada vez mais raros aqui no Lago Norte,
Quem tiver pode mandar para mim, tá? Eu estou com uma lista aqui de cliente para comprar lote, se precisarem, tá? Maristela, tá? Se tiver lote aí, manda para a gente vender, tá? Então, pessoal, o Lago Norte, assim, cara, é muito bom falar do Lago Norte, porque quando a gente ama o que a gente faz e a gente ama o local que a gente trabalha, assim, parece até tá falando, tá adorando demais a pílula, mas não é. Pergunta para as pessoas que moram aqui. Ninguém quer sair daqui. Então, e quando quer sair, às vezes é por uma necessidade, por alguma outra coisa, mas esse fluxo é natural. Isso é muito bacana, tá? E o mercado continua sempre fluindo. É um fluxo orgânico, né, Nelson, digamos assim, né? Mas é muito interessante. Obrigado pelas palavras. Maristela, o que você tem a complementar aí dessa persona? Eu queria perguntar aí também, que eu não falei, o Gustavo falou sobre essa questão que é comum, a permuta, né? Quando a pessoa está vendendo, receber um apartamento com parte de pagamento. Eu queria fazer uma pergunta aí, antes de entrar para a Maristela, Nelson, depois queria que a Maristela completasse essa pergunta. É o seguinte, é comum a pessoa aceitar o imóvel e revender ou é comum ela receber e morar nesse imóvel? O que é mais comum quando se faz uma permuta? Recebendo uma casa, você está vendendo a casa, aí você recebe imóvel com parte de pagamento, como o Gustavo falou, que é normal. A pessoa que recebe, ela passa a morar nesse apartamento ou ela, na grande maioria das vezes, ela vende o apartamento novamente? A pergunta é para mim, né, Marcelo? É isso, é para você nesse primeiro momento. Porque não, ótimo. Ser comum excelente aí. Pergunta. Excelente pergunta. Tem as duas coisas, tá? Não é muito padronizado isso aí. Geralmente, quando a pessoa bota a casa à venda e aceita um apartamento como parte de pagamento, né, a gente coloca na descrição do anúncio o tipo, o perfil, aonde que ela quer, a forma que ela quer, até a altura. Então, isso facilita bastante, porque o cliente que tem um imóvel para vender, um apartamento para vender e quer ir para uma casa no Lago Norte, ele já busca os imóveis que estão anunciados dessa forma. Aí o DF Imóveis ajuda a gente, porque publica isso aí, aí os clientes olham e procuram, acaba casando as duas coisas, né? O cliente que está vendendo a casa, ele teria que comprar um apartamento, né? E o cliente que está vendendo esse apartamento, que quer comprar casa, ele teria também que vender o apartamento para comprar casa. Isso é muito normal acontecer, tá? A maioria das vezes, eu posso falar assim, a maioria das vezes, geralmente, é para morar, tá? Quando é imóvel menor, por exemplo, aceita imóvel menor, ele pega para vender, ou para investir, ou para alugar, parte do pagamento, né? Então, tem esses dois casos, mas respondendo a pergunta do Marcelo, aqui, pelo menos na nossa percepção e nos negócios que a gente tem feito, a maioria é para morar, tá? Não é para pegar e vender, não. Legal. Maristela, por favor, você pode dar uma complementada nessa questão da persona do Lago Norte, quem vende, quem compra, e falar um pouquinho mais sobre o que a gente discutiu sobre a permuta? Tá, as pessoas que estão vendendo, né, os proprietários que estão vendendo o imóvel, na sua grande maioria, são aquelas pessoas que já criaram as suas famílias, né? Os filhos já saíram de casa, já cumpriram, na verdade, aquilo que eles achavam que era o seu papel, e aquele imóvel, ele se tornou muito grande, né? Já não tem mais a necessidade de tanto espaço, né? Então, essas pessoas estão vendendo o seu imóvel para comprar algo menor, né? Acima de tudo, para ter uma vida mais prática, né? Para ir para um lugar menor, onde eles, né, possam até diversificar também com o recurso da venda, diversificar seu investimento, comprar outros imóveis, né, fazer outros negócios. Mas nós temos também, né, uma outra parcela de vendedores, e muitas vezes são casais que se separam, né, e tem que dividir esse patrimônio e com recurso não conseguem, né, permanecer no Lago Norte. Então, essas pessoas também, né, vendem os seus imóveis. Outras pessoas também, por motivo de transferência, né, funcional, né, mas a grande maioria realmente são as pessoas, né, que já não precisam mais de um imóvel tão grande,
né, que querem um espaço menor, né? E os compradores, por outro lado, são que hoje os que têm mais comprado imóveis, têm mais procurado, né, casas no Lago Norte, são famílias, né, formadas por casais jovens e até mesmo de meia idade, com filhos pequenos, adolescentes ou até mesmo filhos jovens que estão em busca de mais conforto, mais espaço, né? A questão da própria pandemia, né? Ela aguçou muito nessa coisa da pessoa querer mais espaço, querer uma área verde, querer uma área de lazer, né? Um animal de estimação, né? Tudo isso. Então, isso tem feito com que as pessoas, né, tenham procurado mais casas. É isso que a gente sente nesse momento. Legal. Eu vou passar aqui uma interessante aqui, como é que está a movimentação. Obrigado, Maristela, muito bem complementado. Eu vou passar aqui a apresentação. Vocês estão vendo aqui a minha tela aqui agora? Sim, estamos. Então, né? Então, eu vou passar aqui alguma movimentação que a gente está vendo aqui de análise de tráfego no portal, e acontece algumas coisas muito interessantes aqui no Lago Norte, né? Por exemplo, a gente tem aqui um movimento, vou falar somente sobre vendas nesse momento agora, tá? Em casas de 4 e 3 quartos e lotes. Vamos focar nisso aqui para a gente ser mais objetivo. A gente viu que deu uma queda no volume geral de imóveis no portal de vendas de 37 para 36 mil, que foi uma queda de 3,25% de maneira geral. O conteúdo total ele vem aumentando gradativamente, né? Mas especificamente vendas ele deu uma pequena queda. E aí quando a gente chega, só um pouquinho, quando chega no Lago Norte especificamente, acontece, olha que interessante isso. A gente teve casas 4 quartos aqui, ó, em fevereiro, nós tínhamos 488 casas ofertadas no Lago Norte. Hoje nós só temos menos 306 casas. Ou seja, deu uma baixa no estoque de menos de 22,95%, 23%. Lote, então, aí, Nelson, que você falou, deu uma queda de menos 41,32%. A gente chegou a ter 121 lotes ofertados, estamos apenas com 71 lotes ofertados, tá? Você vê que em maio nós tínhamos 121 e temos 71 nesse momento. Casas de 3 quartos, que é uma coisa bem pequena que tem aqui a quantidade, tinha 54, passou para 37, caiu menos 31,48%. Essas casas, geralmente, elas estão mais nos condomínios, naquelas outras áreas, sem ser as QIs e as QLs, no caso, tá? Bom, sobre a questão de imóveis vistos, a gente cresceu imóveis vistos no portal em 90%, tá? Vou pular aqui. O Lago Norte, para vocês terem ideia, a casa 4 quartos passou de 29 mil para 81 mil visualizações. Ela cresceu 180%, né? Isso é acréscimo, tá? Então, eu não estou contando com a base, né? Então, aumentou 180%, foi o dobro dos imóveis vistos no portal. O mesmo aconteceu com os lotes, ele cresceu 132%, e cada 3 quartos ele deu uma pequena, cresceu um pouco mais, né, do que o portal, no caso, 111%. E leads, quer dizer, contatos. Quem é que está sendo gerado de contato? No portal teve um acréscimo de 70%, né, de maneira geral, e os números do Lago Norte. Olha que absurdo isso aqui, gente. 322% em casas 4 quartos, 327 para 1.307 leads, contatos, no caso, né, feitos, e lote para 221%. A gente saiu de 83 para 267, até 318, que foi o pico aqui, né? Pico a pico, né? Deu 218, 221. E casa 4, 3 quartos, cresceu 232%. Bom, quanto ao preço da casa, média dessa região é de R$2.400.000, tá? Isso é tudo, toda a região do Lago Norte, de maneira geral. E tem 623 metros quadrados. Casa 3 quartos, como já falei, está mais localizado nos condomínios privê, no condomínio, como é que é o nome? Porto Seguro, né?
e vários outros, tem 380 metros quadrados. E lote, que é uma coisa que eu queria debater com vocês, tem 2 milhões, o valor dele é 2 milhões e 200, e ele tem, em média, 1 milhão 320, né? E tem essa questão da área verde. Diferentemente do Lago Sul, das ofertas do Lago Sul, o Lago Norte, vocês quando anunciam, não sei qual é o hábito, não sei se é por conta... eu vou até tentar pegar aqui no portal, vou tentar compartilhar e vou botar aqui no portal o acesso aqui do portal rapidinho aqui, ó. Ops. Vocês veem aqui, eu estou em lotes aqui, tá? Aqui, né? Eu busquei lotes no portal, DF, lote Brasília, Lago Norte, né? E aí vem aqui os lotes, né? A venda. Você vê CA, a grande maioria comercial, depois vem condomínios privês, nos lotes aqui no caso. Aí tem pouquíssimo, tem só, se eu não me engano, 17 na QIZ, que é Elis, de 73 lotes no caso. E vocês vão vendo aqui, ó, a quantidade que tem nas SML, né, do Lago Norte. E também, e aqui não apareceu, mas tem aqui alguns lotes no Cotinha, né, não tem mais. Era casa em outros locais que eu ia falar. Então, basicamente, voltando aqui à questão, desculpa aqui, gente, condomínio privê e a grande maioria estão nas SMLs. E quando você pega aqui as ofertas por metro quadrado, você vê aqui, ó, 1.875 na QL3, 800 no condomínio privê, 800 no condomínio privê, 1.320 na QI14, QI10, 1.117, QL10, olha só, 6.025, quer dizer, está contando a área toda, no caso, né? Você tem aqui SML também, 5.058, 2.980. Então, eu queria, vou começar com o Nelson aqui, tá, Nelson? Que você falasse um pouquinho primeiro sobre essa particularidade dos lotes do Lago Norte e depois das casas. Você podia falar essa questão da metragem, por que tem muita oferta na ML, enfim, podia falar um pouquinho mais sobre lotes no Lago Norte, por favor, para todo mundo entender isso. Essa questão da área verde também nas QI, na QL, que vocês anunciam junto, e, enfim, me diz o porquê dessa cultura aí nessa região. É interessante, Marcelo, você falar disso, porque volta naquela sua apresentação, onde tem o valor do lote, ele está com valor médio alto de 2 milhões e 200, porque você puxou estatisticamente do portal, né? Sabe por que o preço está tão alto? O preço está tão alto porque, na realidade, só sobraram os lotes mais caros. São lotes ponta de picolé. Não, é verdade. Entendi. Só tem lote grande aí. Se você olhar, a maioria dos lotes são lotes pontas de picolé, são lotes com área maior, porque os lotes de QI, QL, o que a gente chama ali do meio, né? São lotes de 600 metros, o contraponto ele chega a 550 metros, que tem um recuo para fazer a curva, lá na ponta de QI, na ponta da QL, da ponta de picolé. Então, a gente tem aqui dois tipos, né? Que a gente chama. A ponta de picolé, são as QLs, que tem acesso ao lago. As pontas de QI a gente chama de ponta seca. Elas não têm acesso ao lago, mas são os terrenos maiores. Esses aí de 1.100, 1.200 metros de área privativa. Uma coisa importante falar, Marcelo, eu acho que não tá saindo em branco aí a apresentação. Está em branco aqui? Tá em branco. Deixa eu interromper e falar de novo. Pode, desculpa, você está pedindo para apresentar, falar. Não, tudo bem, não precisa. Mas, assim, só para o público entender que o preço do metro quadrado, o preço do lote não é esse preço, né? Senão não faria sentido você ter um lote de 2.200 e uma casa de 2,5, né? Então, na realidade, só para deixar claro que a média aí que o Marcelo puxou são dos lotes grandes, são lotes mais caros e, obviamente, mais difíceis de vender, né? Então, os lotes, como eu estava falando, os lotes que estão mais raros, são os lotes praticamente estão todos construídos, né? São os lotes de meio de QI, de meio de QL, que é na faixa de 1.200.000 até 1.400.000, varia um pouco se ele é de esquina, se ele não é. Eu estava falando da área verde, né? Porque é uma grande polêmica a área verde. Tem cliente que não entende que a área verde não é dele. A área verde é do governo, tá? Tem que ficar bem claro isso. A área dele é a área privativa.
Só que ele ganha ali uma área verde para poder cuidar, para poder, enfim, a gente não teve agora recentemente o recuo da margem de todo o lago, porque aquilo ali era uma área verde pertencente ao governo. Eles podem recuar, tá? Então todos recuaram, né? E ninguém pôde fazer nada. E a gente tinha construído lá que simplesmente veio a máquina da GFIS e derrubou tudo, né? Então essas áreas verdes não podem ser construídas. São áreas do governo. E muita gente às vezes briga pela área verde. Já teve um caso aqui de 2 vizinhos, clientes nossos, que um comprou um do lado do outro, né? E eles estavam brigando pela área verde aqui no meio, né? Porque uma parte tinha uma área verde, outra. Aí esse aqui invadiu a área verde dele, né? Falando assim, pô, pegou a cerca e botou mais. Aí não decidia com quem ficar a área verde, entraram na justiça. Sabe quem ganhou? Quem? Ninguém. Ninguém ganhou, porque não é deles, não é de ninguém, né? Então é uma coisa assim meio interessante esse negócio de área verde aqui. Aí você pergunta, quem que é a área verde? É de quem murou primeiro. Essa é a resposta mais óbvia, né? E pode ser retirada a qualquer momento, né? Não que seja retirada. É claro que ninguém vai construir uma ferrovia ali, né, nas áreas verdes, nem passar uma estrada. Mas a pessoa que compra um terreno no Lago Norte, ou compra uma casa no Lago Norte, tem que estar bem consciente que a área verde é um acréscimo que foi dado a ela, assim, mas não é dela, tá? Ela tem que cuidar, eu acho que ela tem que usar ela de forma adequada, cuidar da grama, não pode derrubar a árvore em área verde. Muita gente não sabe disso, né? Porque a área é complicado você derrubar, tem que pedir um monte de autorização. Então, só para deixar claro isso aí. E os terrenos, por isso que os leads até diminuíram, porque estamos com falta de terreno aqui no Lago Norte. Tem terreno? Tem, mais caro. Terreno, Ponta de Picolé. Interessante você falar da ML, né, da Setor de Mansões Lago Norte. Muita gente não sabe, a escritura do terreno da ML vai até a beira-lago, né? Então, ali é um local onde é seu o terreno, né? Então, o governo nunca vai poder pedir para recuar. Você só tem que respeitar o recuo que é pelo IBRAM, né, que é delineado pelo governo. O recuo, acho, se não me engano, é de 30 metros, só por causa da margem ciliar do Lago Norte para a questão ambiental. Mas o terreno é seu, até a beira do lago na ML. Muita gente não sabe disso, né? Então, de certa forma, os terrenos da ML, depois do recuo que foi feito em todo o Lago Sul e em todo o Lago Norte, até, de certa forma, valorizou esses lotes. Eu tive muita demanda por lote na ML, casa na ML, por causa desse fato, tá? Então, eu acho que era isso que eu queria complementar. Acho que ficou ótimo, muito bem colocado. Maristela, vou passar para você agora. Você pode complementar um pouquinho essa questão dos lotes, o Nelson? O que é que você pode complementar além disso? Eu acho que tem que deixar bem claro um pouquinho melhor, que essa questão da área verde específica da QIs, da QLs, não é isso, Nelson? E a ML, a área verde incorpora o imóvel, é isso? Seria isso, Maristela? Na realidade, na ML, só para deixar claro, os terrenos da ML... ML e MEI, né? ML e MEI, né? Por que é ML? ML é setor de mansões beira-lago, do Lago Norte. L. O L é porque fica próximo do lago. O I é interno, tá? Só para entender. Quando fala MI, mansões internas, não tem acesso ao lago. ML é mais próximo ao lago. Tem acesso ao lago, tá? Então, a escritura vai até a beira do lago, tá? Não significa que você pode construir até a beira do lago, porque você tem que ter o recuo que o IBRAM, enfim, todos os órgãos ambientais, se você olhar no SESGEST, na própria GFIS, já tem a regularização para poder construir com um afastamento para proteger o lago, toda a margem ciliar do Lago Paranoá. Legal. Você pode complementar um pouquinho? Tem algo a complementar, Maristela? Sim. Sim, nós temos aqui, né, em todos os conjuntos, né, desde a QI2, né, a QI1, na verdade, QI1 e QL, aquilo que o Nelson falou. O que é QI? São as quadras internas, né? E as QL são as quadras do lago, as quadras onde você vai ter
mais próximos do lago, sendo que os terrenos, os últimos terrenos, né, o terreno aqui no Lago Norte, o último terreno do final do conjunto, é normalmente o maior terreno, e ele tem acesso ao lago, que é a chamada Ponta de Picolé, né? Mas nos conjuntos, o que acontece? Nós temos normalmente um terreno de esquina, que ele costuma ser maior que os outros de meio, né? Então, normalmente a gente começa com 1.320 ou 1.120 metros, aí esses terrenos vão, né, reduzindo de tamanho, e passamos a ter o de 776 metros, chega um ponto que a gente tem os de 666, e o último contraponta, que é onde há o recuo, né, que chega a 540 metros. Mas esses terrenos, todos eles, têm uma área verde, né? Em alguns conjuntos, em alguns locais, né, maiores, áreas verdes maiores ou menores. A média dessas áreas verdes nos terrenos pequenos são de 400 metros, mas nós temos em alguns locais que você chega a ter 5, 6 mil, até 15 mil metros de área verde aqui no Lago Norte, não é? Às vezes você tem um anúncio que nós estamos fazendo, nós falamos, compre uma casa e ganhe uma chácara, né? Porque realmente os terrenos são muito grandes, as áreas verdes são muito grandes. Só que o que acontece com essas áreas verdes? Essa é uma área pública, né? Não é uma área que você se torna proprietário. Quando você pega lá a certidão de ônus, você vai verificar que ela menciona a área do terreno, né? Menciona a metragem e, né, os limites, os acessos, mas ela nunca menciona a área verde. Por quê? Porque essa área verde é uma área pública, né? Que criou-se o chamado uso e costume, tá? Porque você tem direito de uso, você tem o costume de uso, mas você não pode edificar nessa área, a não ser quadras, né, esportivas, né, fazer um canil, áreas que não sejam habitáveis, vamos dizer assim, né, áreas construtivas, né, de uso comum. Isso você não pode fazer, tá? Então, mas criou-se esse hábito, as pessoas compram a área útil, mas têm acesso a essa área pública que elas usam, né, cuidam, e que muitos, né, até se acham donos, mas não são donos, né? E é uma coisa... Opa, caiu Maristela, foi o que caí? Não, acho que foi a Maristela que travou. Tá, você aproveita, você pode complementar alguma coisa? Como é que você tem algo a complementar? Eu queria saber o seguinte, uma pergunta mais específica. No Lago Sul, a gente vê as ofertas... sim, houve uma falha aqui no... Perdão. Marcela, só voltando aqui, vou aproveitar a sua falha, vou perguntar aqui para o Gustavo. Gustavo, por que a cultura de anunciar aqui nos imóveis que eu vejo do QI, QL, vocês anunciam a área aí no Lago Norte, a grande maioria faz isso, anuncia tanto a área construtiva quanto a área comum na QI, nas QLs, é por conta da quantidade de ofertas que tem nas outras regiões, porque as pessoas confundem e é mais fácil depois explicar pessoalmente ou no texto abaixo no texto abaixo do anúncio? Você sabe me dizer isso? Marcelo, a gente costuma anunciar a área que está, a área oficial do imóvel, né, com base na matrícula do imóvel, o que está previsto, o que está registrado no cartório, tá? E com o adendo da área verde estimada, tá? Que é uma estimativa. Essa área verde nunca é exatamente ali na vírgula, mas a gente consegue hoje, a gente tem tecnologia e elementos para apurar esses números. E então, assim, a gente costuma anunciar de forma desmembrada, justamente para deixar claro para o cliente que o tamanho oficial do terreno é aquele, ele está ganhando um adendo para cuidar, para usar, sem edificar, né, aquela área verde. E então é bom deixar tudo isso claro para que você tenha uma operação
acima de tudo, transparente para o comprador, né? E para que ele enxergue e visualize o real potencial do futuro projeto dele, porque normalmente quando está comprando um lote já está com o projeto em mente, né? Então ele avaliar a viabilidade daquilo que ele tem como plano, entendeu? É muito curioso ver os dados, os números absolutos que você compartilhou conosco são interessantíssimos. O pessoal colocou muito bem, lote realmente quase que acabou, a gente tem uma demanda enorme por lotes e está muito difícil encontrar terrenos do tamanho, digamos assim, padrão, né, que a gente chama aqui no Lago, entendeu? Existe muita gente buscando, muita gente, digamos assim, quase que numa fila de espera, alguns lotes com perspectiva futura de venda, que está resolvendo situação de inventário, litígios, etc., pendências que têm que ser solucionadas antes da venda. Então, existem clientes até acompanhando junto conosco situações desses imóveis para que assim que a venda se tornar viável e segura, eles poderem celebrar o negócio, entendeu? E realmente eu acho que o Nelson foi muito assertivo quando colocou que o médio dos lotes está acima da média usual do terreno padrão, porque realmente os lotes que mais se tem procura, eles foram praticamente todos liquidados, tá? Então, sem dúvida, isso aí tem muito impacto no valor mediano de preço que você compartilhou conosco, viu, Marcelo? E Legal. um caso prático, só uma situação rápida que eu vou compartilhar com vocês, numa casa que a gente vendeu essa semana, e curiosamente, ela tinha uma edificação na área verde, tá? E o comprador, ele adquiriu a casa e falou, ó, eu vou derrubar essa casa, tá? Tinha um escritório, um anexo bem montado, inclusive, bem arrumadinho, no fundo, que foi construído depois de tirar o habite da casa, e o comprador falou, não, eu vou derrubar, eu quero respeitar a área verde, e acima de tudo, pelo momento que a gente está passando, eu estou comprando a casa para pisar na grama, literalmente. Então, eu quero ter uma área verde minimamente satisfatória, eu quero poder caminhar no meu quintal descalço, colher as minhas frutas ali do pomar. Então, eu faço questão de respeitar isso. Então, por mais que existam casos de pessoas que eu acho que pensem sempre em construir onde não pode, a gente vê isso com alguma constância, né, Nelson e Maristela? Mas também tem essa outra vertente, e nesse momento eu acho que tem ganhado muita força, né, de pessoas que estão fazendo questão de ter o verde, de ver o verde, de sentir o verde e poder usufruir realmente com muita qualidade de vida do que o bairro e os terrenos têm a nos proporcionar. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte, tem uma pessoa perguntando sobre a ponte, e aí eu vou passar aqui na ordem aqui para a Maristela novamente. Maristela, você falar um pouquinho sobre a ponte, vou tentar compartilhar um vídeo antigo de 2015. Se vocês estão cientes disso, eu perguntei para a TerraCap, no caso, eu vou compartilhar a tela aqui, e enquanto isso, vocês vão falando, a TerraCap falou na época, eu vou passar aqui o videozinho sem áudio, você vai falando, Maristela. Aqui está o vídeo da ponte, vocês estão visualizando aí? Sim, estamos. Não, você sabe sobre essa ponte? Alguma previsão? Como é que está? Olha, assim, sim, essa ponte, ela existe um projeto, né? Uma ideia de construção, mas não tem nada definitivo, né? Não tem uma previsão de construção, data, nada disso. Existe uma ideia, existe um projeto, né? Que está em estudo, ou seja, onde ela seria construída, né? A sua localização, de onde ela sairia, onde ela chegaria no Lago Norte, mas ela não é uma prioridade para a região, né? Porque ela não é uma necessidade. E hoje, se formos consultar, né, 50% da população é contra e 50% é a favor, né? Ela traria, sim, alguns benefícios, principalmente
para a região do Taquari, das MIs, MLs e chácaras, né? Também para a região do Paranoá, seria um acesso muito mais fácil, né? Traria realmente muitos benefícios, mas ela não é uma prioridade, uma necessidade. Por isso, eu acredito que ela não seja construída tão cedo, tá? É algo que ainda está em estudo e precisa, né, ser analisado de melhor forma. Nelson, obrigado, Maricela. Complementando a Maricela sobre essa ponte aqui no caso, só para responder a pergunta do internauta que fez aqui no caso, você sabe o planejamento, onde é que ela mais ou menos vai cair, próximo da onde do Lago Norte e a saída dela? Você sabe onde é que é a previsão? Sei sim. A Terracap disse que primeiro eles querem vender os lotes do Taquari, como é que é o nome? Parque da Torre, e possivelmente com o dinheiro disso, aí talvez em algum momento fariam a ponte, no caso, né? Essa que seria a tentativa aí no caso. Você pode falar mais ou menos no Lago Norte, Nelson, por favor, onde é que ela sai, onde é que ela bateria na ML e assim vai, por favor? Posso falar sim, Marcelo, é interessante esse vídeo que você está mostrando, né? Porque percebo que ele está, inclusive, pegando a área verde de alguns lotes ali para poder fazer, né? Então, ficou claro que a área verde não é do proprietário ali que comprou aquele imóvel. Para responder a sua pergunta, ela vem do NB e o projeto, né, pode ser mudado, né? Ela cai ali na QL10, né? A maior parte dela é subterrânea, né? E depois ela sai ali do outro lado, né? Porque ela entra na 10, aí no outro lado é ímpar, se não me engano ela sai entre a 7 e a 9, né? E vai até a outra ponta, né? Ali onde que estão os condomínios ali do Lago Norte. Na realidade, essa ponte, igual a Maristela falou, e falou muito bem, né? Aí dá para ver pela imagem, né? Que ela passa ali, né? Nos condomínios e vai atender o Taquari, principalmente o Taquari 2, né? Tá bem claro isso. Metade do público acha que não é necessário, metade do público acha que é necessário, mas assim, eu acho linda essa ponte, né? Eu acho que seria... E muita gente acha, vai desvalorizar a QL10, vai desvalorizar a QI9, QI7, QL9, QL7. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que você tem uma vista para a ponte, isso aconteceu no Lago Sul, na ponte JK, quando a ponte... Eu lembro que a gente tinha acabado de vender um lote, na realidade a gente tinha vendido uma casa na 26 ou na 28, no Lago Sul, e o cliente comprou, na época lá, sei lá, pagou 400 mil na casa. Quando anunciaram a ponte, no outro dia a casa valia 800 mil. O cara até hoje manda flores para a gente, né? Então, assim, é verdade, é verdade. Que legal, né? Pô, isso aconteceu. A minha prima comprou aqui, eu vendi para ela quando estava no mercado imobiliário em 2001, eu vendi uma casa na Q25 e vendi o lote exatamente por 300 mil. Quando a ponte saiu, o lote passou para 600 na época, para você ter uma ideia. Viu? Então, a gente compartilhou do mesmo momento. Isso é fantástico, porque, assim, é claro que às vezes as pessoas falam, para que vai ter outra ponte? Pode cair a segurança, né? Esse é o grande ponto. A grande discussão é a parte de segurança para você ter outro acesso ao Lago Norte, porque o Lago Norte só tem um acesso. Assim, vou dar minha opinião pessoal, acho linda a ponte, o projeto é maravilhoso, pelo fato dele ser subterrâneo, não vai dar problema no Lago Norte em termos de trânsito. Eu acho que vai valorizar os lotes, pelo contrário, porque muita gente... a ponte vai passar aqui, vai desvalorizar. Pelo contrário, imagina você sair da sua casa e ter uma vista na ponte. Isso não aconteceu lá no Lago Sul, na ponte JK, todos aqueles... Ninguém queria morar a partir da 25 do Lago Sul. Você sabe disso, Marcelo, você era do mercado imobiliário. Eu moro na 25. Ninguém fala, não vou morar lá na 25. Todo mundo queria morar perto do Gilberto, perto ali das pontes, né? Aí quando anunciaram a ponte JK, dobrou, e foi verdade, dobrou o valor dos terrenos e dos lotes, né? E das casas, né? Eu acho, assim, eu sei que não é prioridade, eu concordo com a Maristela, também não vejo uma questão de prioridade, ainda mais que acabaram de
fazer a parte lá da Ponte do Bragueto, todo o complexo viário que foi construído ali na entrada do Lago Norte, ali no final do Eixão Norte, espetacular. Trevo O de trânsito... Triagem Norte, né, Maristela? Isso mesmo. Ela me falou que o nome chama Trevo de Triagem Norte, eu não sabia disso. Exatamente. Então assim, no meu ponto de vista, eu acho que vai ser bacana esse projeto. Ele vai valorizar ali essa parte ali, na realidade, e vai melhorar o fluxo de carros, tanto para Sobradinho, Taquari e as outras regiões ali próximas. Nelson, só para contextualizar, eu tenho duas vivências aqui em termos de ponte no Lago Sul. Meu pai, a gente morava na Asa Norte, 711 Norte. Em 1974, 75, quando saiu que seria construída a ponte Costa e Silva, o meu pai, na licitação Terracap, comprou um terreno na Kelly 10, para você ter ideia, entendeu? Do Lago Sul. Então, a gente mudou em 1977, sei lá, 6 meses depois da ponte Costa e Silva ter sido construída, e foi uma maravilha ali para aquela região, valorizou tudo. E você sabe hoje que o pessoal fala que no Lago Sul a parte mais assim conhecida do meio, né? O pessoal fala do 8 até a 15, é a parte mais valorizada, né? E quem mais valorizou nesse sentido foi a ponte Costa e Silva. E o mesmo aconteceu posteriormente aqui com a JK, né? Então, assim, em termos de valorização, eu acho que melhora mesmo a valorização do imóvel. A questão, como a Maricela falou, de pessoas, sempre tem pessoas a favor e contra. Eu vejo que no Lago Norte tem muita gente ainda, como você falou, 50% mais ou menos, né? Tem muita gente ainda mais antiga que ainda é mais tradicionalista, né? E tem essa preocupação com a segurança. Gustavo, só para a gente tentar finalizar aqui, e aí tem esse projeto aí da Terracap, que segundo a Terracap, até final desse ano sai, início do próximo semestre sai, esses lotes, Taquari 1, Taquari 2, Taquari 3, né, que é o Parque da Torre, no caso, complementando a questão da ponte. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Você tem conhecimento para poder falar sobre esse assunto? Bom, só complementando rapidamente a questão da ponte, de fato é polêmico, né? É dividida a opinião dos moradores. Para quem está dentro da península, muitas vezes a distância é longa para sair do lago, dependendo se você mora mais no final, mas em termos de tempo de deslocamento é rápido, né? Porque a pista literalmente não tem trânsito no Lago Norte, então você consegue se deslocar, sair rápido. A questão da segurança é um ponto que realmente o pessoal coloca em pauta quando vai debater sobre a ponte, mas hoje o Lago Norte tem uma segurança assim, extraordinária. Tem aquele projeto da PM de vizinhos protegidos nas ruas, né? E a maioria das ruas também já tem contratado segurança privada. Hoje, pelo meu celular, por exemplo, eu monitoro se eu estiver indo para a casa do meu pai, eu entro aqui, já vejo como é que está a movimentação da rua, se tem alguma situação suspeita. Antes dele sair de casa, ele também pode fazer o mesmo. Então, no quesito de segurança, o bairro realmente, eu considero aí um exemplo, né? Sem dúvida, traria desenvolvimento para a região, quem sabe, futuramente. Já é um projeto antigo, né, que ainda não saiu do papel, mas quem sabe ele saindo vai trazer desenvolvimento e até alguma valorização ali para próximo, e sem dúvida vai criar um visual, uma paisagem sensacional. Sobre os lotes do Taquari, a gente tem visto um aumento na procura, né? Como a Maristela comentou sobre as obras ali do trevo de Triagem Norte, tem trazido uma melhora muito significativa do problema principal da região, que era o acesso, né? O deslocamento. Então, o trânsito melhorou muito, obviamente no período da pandemia a gente está com menos carros circulando, né? Mas de todo modo foi uma mega obra que fizeram ali, tanto na Ponte do Bragueto como um pouco mais adiante ali no Colorado, e tudo isso está trazendo benefício, trazendo consumidores, potenciais compradores e também desenvolvendo a região do Taquari. É uma área que, sem dúvida, promete bastante para os próximos anos e vale a pena ficar antenado. Legal, obrigado aí, pessoal. Muita gente comentou aqui sobre a questão da ponte. Já estamos com 10h14, para a gente não ser muito extenso, Gustavo. Eu vou pedir aí para você aproveitar aqui, você fazer suas considerações finais,
Agradeço já de antemão, antes de você entrar, a todos vocês que participaram, ouvindo aqui essas pessoas, esses feras do mercado, né? A Maristela, o Nelson e o Gustavo. Gostaria de agradecer por todas as informações. É sempre interessante como a gente aprende aqui com vocês, como a gente vai conversando sobre esses webinars. Muito obrigado, fundo do coração de você, fundo do coração mesmo aqui, todo mundo da DF Móveis agradece bastante. Gustavo, por favor, dê as suas considerações finais e vamos fechando aqui. Vou deixar para a rainha do dia aí, que é a Maristela, fazer o enlace final ao nosso webinar. Por favor, Gustavo. Bom, agradecer pelo convite, Marcelo, pela oportunidade aí de participar, de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Como você tem aí atuado de forma muito ativa no nosso mercado já há muitos anos, né? Nós sempre fomos parceiros fortes, pretendemos continuar, apoiamos muito aí o novo portal DF Móveis, que tem crescido de uma forma extraordinária, tá? A Coem, como você falou, faz parte da Rede Brasília de Imóveis, né? E a gente tem o intuito de apoiar esse movimento, que a gente vê que é o portal que mais entende o nosso lado também, o lado do consumidor, e vocês buscam realmente moldar tudo à necessidade local. Brasília é muito peculiar, não dá para comparar com outras praças, tem características únicas, né? Então, vocês conseguem atender muito bem esse mercado. E a nossa rede fica à inteira disposição aí dos parceiros, tá? Para fazermos negócios. E é basicamente isso. Agradecer a oportunidade, espero que possamos ter outros encontros futuros. Obrigado, Gustavo. Nelson, Obrigado. dá a complementação. Muito obrigado, Gustavo. Marcelo, eu queria agradecer a oportunidade, o convite, né? A gente também não podemos nem falar quanto tempo a gente se conhece, vão achar que a gente é velho, né? Então, pula essa parte. A gente tá junto lá desde o início, né? Não existia nem W Imóveis ainda, mas beleza. É legal a gente ver o crescimento do DF Imóveis. É um orgulho a gente participar. A gente está participando desde o começo, né? Vai ter agora o salão, né? Que a gente também vai prestigiar. É importante falar do salão. Eu queria só finalizar com uma coisa simples, né? E para todos os colegas que estão assistindo, é que a oferta e a demanda, elas ditam muito o preço do mercado, né? Não significa que a demanda estando muito alta, o preço aumente nessa época de pandemia, tá? Eu acho que isso tem que ficar claro, porque às vezes as pessoas, tá tendo muita procura, então o preço vai aumentar, né? O cliente ou às vezes ele quer tirar de venda para não vender. Não é isso, tá? A pandemia, ela está ajudando, né? É claro que o mercado já teve altos e baixos, está no mercado há muitos anos, sabe que o mercado passou por uma crise imensa nos últimos anos, né? Muitas imobiliárias fecharam, muitas imobiliárias deixaram de atuar no mercado imobiliário, muitas imobiliárias se reinventaram. Nós estamos sempre procurando nos reinventar, melhorar a cada dia. Temos aprendido muito todos os dias. Eu acho que ninguém é dono da palavra, ninguém é mestre, ninguém sabe tudo. Todo dia a gente aprende alguma coisa. E a humildade de poder escutar e aprender com grandes profissionais como vocês é gratificante e edificante. As portas aqui estão abertas para parceiros, para as imobiliárias, para as redes. A gente está aqui à disposição, se quiserem vir aqui tomar um café de máscara, tá? A gente está todo mundo sem máscara, eu estou isolado aqui. Óculos, tem até óculos de proteção para falar, viu? A gente usa óculos aqui, todo mundo aqui é protegido, todo mundo com EPI aqui, entendeu? Mas respeitando todos os protocolos até essa parte da Covid passar, mas a gente está aí à disposição de todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos, a gente está aqui. Amém, meu irmão. Obrigadão. Maristela, por favor, fecha com chave de ouro aí, com laço de ouro, né? Vamos ver se eu consigo, né? Consegue. Agradeço, né, a oportunidade de participar deste seminário, uma iniciativa louvável, né, da sua parte, né, a ideia de criar esse webinar. E também agradeço, né, pela criação aí do DF Móveis,
que é um portal muito importante para nós, é uma ferramenta essencial para a nossa atividade, que é, acho que, basicamente, o único portal que valoriza o corretor, né, que prestigia o corretor, né? Então, isso para nós é muito importante, é uma ferramenta muito boa que nos permite e permite também aos nossos clientes, né, uma busca mais fácil, né? É isso. Além disso, né, eu acho que foi uma oportunidade muito boa para aprendermos, né? O Nelson, muito bem preparado, Gustavo, você também veio, né, com um material muito explicativo, né, informativo, que acrescentou muito para todos nós, né? E quero colocar também que a Maristela Imóveis é uma empresa pequena, né, não é muito grande, mas bastante atuante no mercado do Lago Norte. É uma empresa familiar, né, que funciona bem, né? Nós tentamos prestar um serviço de excelência dentro daquilo que é possível, né? Também com muitas limitações, como o Nelson mesmo disse. Nós não sabemos tudo, nós todo dia aprendemos um pouco, né? A gente acorda, começa a trabalhar e cada dia é uma surpresa, cada dia é um aprendizado, né? E estamos aqui à disposição dos colegas para parcerias, né? Estamos sempre à disposição de todos, né? Nos procurem, venham nos visitar. Estamos aqui no Shopping Deck Norte, tá? À disposição dos colegas, né? De todos vocês. Espero ter contribuído, tá? com esse seminário. Muito obrigada a todos. Obrigado, Maristela. Obrigado a todos, gente. Até a próxima. Até. Obrigada. Obrigado.